Fala galera, e aí como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E essa semana eu queria muito aproveitar para falar do quadrinho Carbone e Silício, com lançamento pela Kies Comics, previsto agora para o finalzinho de março. Deixando claro, esse vídeo não é uma propaganda, eu não tenho parceria com a editora e não tive acesso antecipado à edição brasileira. A minha opinião é 100% baseada na edição digital francesa. E aí, vamos lá? Aproximadamente na metade dos anos 2040, a humanidade passa por uma nova corrida espacial. Mas dessa vez, o objetivo não está no espaço, mas sim na liderança do mercado de robôs humanoides avançados, com foco especialmente no cuidado de cidadãos idosos. No Vale do Silício, a Tomorrow Foundation desenvolve o projeto Carbone e Silício, liderado pela professora Noriko Ito. Os cientistas da empresa, porém, têm um objetivo mais profundo: criar um IA sensível e capaz de humanidade. Assim nascem Carbone e Silício, protótipos da mais nova geração de robôs. Dois indivíduos criados a partir de uma mesma entidade digital. Ambos criados com a expectativa de vida pré-determinada de 15 anos, a fim de garantir a renovação do mercado. Após anos confinados em um pequeno laboratório e sedentos por conhecer o mundo exterior, os dois recebem, enfim, a oportunidade de uma viagem para o estrangeiro. Mas uma tentativa de fuga acaba mudando seus destinos completamente. Separados, cada um viverá experiências únicas, formarão personalidades diferentes, mas sem nunca perder o desejo de se reunirem novamente. Durante quase 3 séculos, muito além da sua obsolescência programada, a dupla será testemunha de uma humanidade decadente que, incapaz de enfrentar os problemas que ela mesma criou, caminha lentamente para o seu inevitável fim, ao mesmo tempo em que tentam encontrar um significado para suas próprias existências. Esse quadrinho é mais do que uma leitura, é uma experiência, algo que com toda certeza vai te deixar com a sensação de ser uma pessoa completamente diferente antes e depois. Ainda mais se você fizer como eu, que li tudo em uma única sentada, sem pausas. É claro que, quando se fala em obras sobre inteligências artificiais e robôs, muitos vão pensar em Apocalipse das Máquinas. Mas aqui é diferente. O apocalipse vai acontecer, isso é evidente, mas as máquinas, em sua maioria, não passam de vítimas do futuro que a humanidade criou para si. E como exceção, temos os dois protagonistas, que atuam mais como espectadores impotentes, principalmente Silício. Um ponto que é muito marcante na história e que já estava presente desde as 2 primeiras páginas, mas que eu só entendi melhor conforme ia lendo, é a conexão entre os dois protagonistas. Carbone e Silício possuem uma conexão de um nível espiritual profundo, apesar de serem robôs. Ambos foram criados por Noriko Ito, que Carbone, particularmente, parece enxergar como uma espécie de figura materna. Mas dizer que a relação deles é apenas fraternal não seria o suficiente. Ambos os robôs são como 2 metades de um todo. Eles podem passar décadas sem se ver, podem ser felizes separados, podem muitas vezes odiar um ao outro, mas no fundo só se sentem verdadeiramente completos quando estão juntos. Noriko Ito também é uma personagem extremamente interessante, apesar de ser mais presente só na primeira metade da história. Uma mulher que destruiu a própria vida por causa da sua obsessão pelo trabalho, a sua visão de humanidade sempre em constante mudança e que acaba por convencê-la de que sua criação é perfeita. Quanto à arte, acredito que nem preciso falar muito, vocês já estão vendo as imagens, mas eu achei simplesmente sensacional a diversidade de paisagens. Uma hora, a história pode se passar numa metrópole destruída, aí mudar para um deserto, para uma montanha e até mesmo para uma cidade completamente tomada pelo oceano. Destaque também para todas as cenas em que os personagens se conectam à rede. O mundo digital aqui é representado de uma forma estilizada sensacional. Uma pequena comparação que me veio na cabeça assim que terminei Carbone e Silício foi o paralelo entre o final dessa obra com o final do filme de animação francês Mars Express. Pequeno spoiler para quem já viu esse filme, que eu acredito que seja uma minoria de quem está assistindo o vídeo. Apesar de ambas as histórias serem tremendamente diferentes, tanto no estilo quanto na temática, o final é praticamente o mesmo, com algumas diferenças. A leitura desse quadrinho é extremamente densa, te levando de uma curiosidade inicial para uma melancolia crescente, mas proporcionando uma breve alegria inocente bem no finalzinho, que é simplesmente lindo. Não é pouco dizer que é uma das melhores leituras que eu já tive na minha vida. Claro que eu sou jovem, ainda vou ler muita coisa na minha vida, mas é difícil acreditar nesse momento que muitas outras obras vão conseguir superar essa. Com certeza absoluta, um quadrinho muito quadrinho. No roteiro, no desenho e nas cores temos Mathieu Bablé, que eu acredito que deva ser conhecido aqui no Brasil por Shangri-La e por Shin-Zero.
que já teve post no nosso Instagram. Outro quadrinho dele que eu também já trouxe post foi a série Adrasté, um dos primeiros trabalhos dele. Inclusive, eu tenho a edição integral de Adrasté na minha coleção. Eu comprei quando eu estava em Angoulême, em 2025. Na época, eu fiquei entre comprar essa edição e comprar a edição francesa de Carbono e Silício. Acabei comprando essa e me arrependo um pouco, não por esse quadrinho não ser muito bom, é uma leitura incrível, mas porque Carbono e Silício é ainda melhor. Também por ser um trabalho mais recente do autor. Eu acredito que os trabalhos dele provavelmente tendem a ficar cada vez melhores. Adrasté, assim como Carbono e Silício, também trata dessa questão da imortalidade, só que ele é mais focado numa história de mitologia grega e também na percepção de tempo distorcida de um ser humano que vive para sempre. Outra obra de Mathieu Bablé que eu acho importante trazer aqui também é o quadrinho Silent Jenny, que saiu ano passado e que deu bastante o que falar na França. Eu até cheguei a pensar que seria o próximo quadrinho dele que eu traria aqui pro canal, mas o anúncio da QS Comics acabou mudando meus planos. Mas enfim, boa chance disso aqui sair no Brasil eventualmente. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o nosso Instagram, os posts lá complementam os vídeos aqui do canal. Inclusive, vamos ter muito em breve posts sobre Carbono e Silício, disponível tanto em português quanto em francês. O link está na descrição, junto com os nomes de todos os quadrinhos mencionados nesse vídeo, para facilitar a sua pesquisa. Se você tiver alguma recomendação de quadrinho ou tema para um vídeo futuro, deixa aí nos comentários, eu estou sempre tentando responder todo mundo. Aliás, eu já estou planejando uma review também sobre um quadrinho que lança agora no início de abril, então fiquem de olho. Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!